Pessoal, estamos aqui no aquecimento para as aulas gratuitas da maratona, da florada ao pegamento de alto impacto na citricultura. E o assunto que a gente vai abordar hoje para esse aquecimento aí é a CVC, a clorose variegata dos citros, que ela é causada pela bactéria Xylella fastidiosa, que ela é transmitida através de cigarrinhas. Nesse processo de infecção, essa bactéria ocupa o xilema da planta, que é um vaso ascendente, e faz com que a planta não consiga desenvolver seus frutos. A gente teve esses dias nas plataformas muitas perguntas sobre esse plaqueamento aqui. Por que plaqueava, né? Essa aqui nada mais é do que essa falta de vascularidade na planta, forçando esse sintoma aparecer no fruto. Frutos miúdos, planta totalmente carregada, mas a gente sabe que o fruto não vai crescer. E o que o pessoal se engana muito é que esse fruto que está bonitinho quando é pequeno aqui, quando é pequeno tudo é igual. A gente vai sentir o problema na hora que precisar cambiar e você não tem vaso condutor sadio para fazer isso aí. E se no estado de São Paulo isso tem sido cada vez menos divulgado, né? Na verdade, assim, é uma doença que está quase erradicada no estado de São Paulo devido ao manejo de greening. No Nordeste é o contrário, aqui a gente encontra ainda muito CVC e você vê que tem plantas melhores e tem plantas piores. Qual que seria talvez uma das soluções para a CVC nesse sentido aqui? Seria a poda. Se você podar na pernada, você trocar esses vasos condutores da parte superior da copa, fazendo com que essa planta, pelo menos o fruto se desenvolva. Situação como aquela lá, que a gente acabou de ver, é mais difícil de recuperar, porque a gente vê que foi um CVC geral. A planta está totalmente infectada com pouquíssimos vasos trabalhando ali. Uma planta como essa daqui, que você tem um setor só um ponteiro para ser podado, já é diferente. Consegue-se fazer esse manejo de poda. Porém, que é muito importante a gente salientar que a gente vê que nos processos de pomares jovens aqui no Nordeste já estamos tendo muito menos problemas com a CVC. Por que isso aí? Por causa do controle fitossanitário. Hoje a gente controla muito melhor as cigarrinhas, que eram as transmissoras da bactéria, com manejo de inseticida. Então a gente está caçando um alvo que é o minador, um pulgão, automaticamente já está conseguindo controlar muito bem a cigarrinha. E mais um ponto para o pessoal daqui que a gente tem visto, é que vocês vão ver um ponto agora nesse material, que é os locais que a gente podou. O pomar era igualzinho esse aqui, 100% CVC, bom de produção, porém com frutas para ter 60 toneladas e produzindo 40, 35, 40 toneladas, por causa que essa fruta não alcança tamanho. E podia ser pior ainda, só não foi pior porque esses anos anteriores a chuva teve colaborando com a gente, fazendo com que esse fruto ainda conseguisse um tamanho adequado. E diferentemente do greening, o CVC tem uma particularidade muito importante para o processo industrial. A fruta, ela consegue ter qualidade, mesmo pequena, ela vai ter brix e vai ter recho, ao contrário de uma fruta com greening, que pequenininha não vai ter qualidade nenhuma. Agora a gente vai para o outro lado da fazenda ver onde a gente fez o primeiro manejo de poda para CVC. Pessoal, nessa segunda parte aqui, a gente vai mostrar esse corredor aqui, que é um corredor que foi feito o manejo de poda. E faz favor, produção, só para vocês verem o nível do galho que foi podado. A gente está vendo aqui, ó, dá um close aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Então quer dizer, não foi uma poda tão severa quanto a gente achava que devia ter feito, né? Aí o funcionário levantou um pouco a mão aqui. O que a gente conseguiu perceber disso aqui? Mesmo ela não sendo a poda ideal, ela já melhorou muito a vascularidade dessa planta. Se ela conseguiu chegar num tamanho um pouco melhor, ramos que só apresentavam fruto coquinho, a gente está numa fase aqui que faz mais de 60 dias sem chuva. As plantas são estressadas, mas a gente vê que a fruta ainda está firme no pé, não está pingando e nem está plaqueando. Alguém pode estar perguntando assim, né? Você indicaria a poda? Se você tem mão de obra para poder fazer, sim. E se você tiver essa genética, que é uma genética boa, produtiva, a gente está falando que a gente precisava só pegar mais tamanho. A produção aqui é muito boa. E se for ver, muito desse CVC se concentra no ponteiro. Mas quando você não faz uma poda um pouco mais chegada, você não tem um resultado tão bom. Por quê? A gente está falando que essa planta aqui a gente podou ela na estrutura de pernada há 2 anos atrás. E ela está boa?
ela está boa, mas podia estar um pouco melhor se a gente tivesse podado um pouco mais, que é o que a gente vai ver agora, numa terceira parte, onde a gente conseguiu colocar, no ano passado, uma poda um pouco mais severa, vocês já vão ver os resultados em cima de produtividade. Pomar podado o ano passado, que a gente podou um pouco mais grosso. Chega aí, ó, para mostrar, ó. Também a nível um pouco mais fino de pernada, mas o detalhe que eu queria mostrar para vocês, o tamanho das frutas. Vou dar uma afastada fazendo favor aí, ó. Olha. Aí você fala, Zé Hugo, zerou a CVC? Não, não zerou, porque, ó. Estamos aqui, ó. Ainda temos o problema. O que a gente está fazendo agora nessa área que já foi podada? A gente está fazendo um repasse e fazendo um recorte disso aqui. Porém, essa planta foi podada do ano passado, ó, a estrutura que ela já está de pernada, comparado com a que não podou. Aí você vê o tamanho, ela está quase já do tamanho e com frutos graúdos. Ó, à medida que a gente teve a felicidade dos últimos anos estar chovendo para poder avançar esse serviço, esse ano já está um ano um pouco mais equilibrado, a chuva já não está assim acima da média não, ela está muito justa. Inclusive ela está atrasada, já era para estar chovendo aqui nesse período. Mas a gente vê que é um procedimento que pode trazer resultado positivo desde que você faça de maneira correta. E o melhor de tudo disso aí é você não ter a CVC. E como é que você não vai ter a CVC? É você controlando o vetor. Controlando a cigarrinha, você não tem inoculação. Por quê? Porque aqui na área em questão, aqui a gente está no interior do Nordeste, aqui em Sergipe, a gente vê que tem muito pomar caseiro, muita chácara e 90% do material que está nesse pomar caseiro tem CVC. Talvez seja hoje a doença que de maior perda de produtividade da região seja voltada para a CVC. Depois do coletódromo, que você perde flores, né? No caso não é fruto já, mas a perda de fruto aqui com o CVC é absurda. Agora vai dar um close numa planta que não foi podada, que tem o CVC severo e a produção vai filmar o chão, que não consegue nem segurar a fruta no pé. Tá vendo? O chão cheio de fruta e uma planta tomada de CVC. E traz para nós um raciocínio assim, uma planta boa, essa planta foi boa sim, porque a genética dela, querer produzir ela quer, mas devido ao fato dela estar com os vasos todos obstruídos, ela não consegue segurar perante uma sequinha que teve aqui. E não é nem uma secona, vamos falar assim, uma estiagem muito grande. A carga ser muito alta faz com que ela comece a derrubar esses frutos. Finalizando agora aqui, eu queria novamente convidar vocês aí para o dia 5, 7 e 9 de maio, as 3 aulas gratuitas da nossa maratona, da florada ao pegamento de alto impacto, que serão realizadas de forma gratuita, 100% online. Quero que você clique nesse botão aqui embaixo, se inscreva, o material vai estar muito bom, você vai entender como é que é esse processo de florada, inclusive em plantas debilitadas como essa. Um abraço.